Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Alessandra novamente e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho uma questão do Enem de 2020, foi uma questão online e a questão que se trata é de análise combinatória. Então o enunciado da questão diz o seguinte: Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome antes do símbolo arroba. O e-mail terá a forma arroba site.com.br e será de tal modo que as 3 letras E, D e U, edu, apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Então, antes da gente pensar um pouquinho, na matemática propriamente dito, ele diz lá que Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama. O que é um anagrama antes de tudo? É uma palavra formada pela alteração da ordem ou pela transposição das letras de outra. Alterando, por exemplo, a ordem de Roma, temos um anagrama, a palavra amor. Então, na verdade, o que é um anagrama? Significa trocar a ordem das letras. Então, no caso ali, a gente vai ter o nome do Eduardo, e aí ele vai montar um e-mail fazendo justamente a troca da ordem das letras do seu nome, ok? Então, o que o exercício tem para nós lá? Que, o Eduardo tem 7 letras e que as 3 letras E, D e U, que é o Edu, tem que aparecer sempre juntas e exatamente nessa ordem. Então, quando eu for trocar a ordem das letras, são 7 letras, das 7 eu tenho que cuidar que 3 delas, que é o E, o D e o U, tem que estar sempre juntas e exatamente nessa ordem. Então, na hora de trocar as letras, tem que manter esse agrupamento das 3 letras. Então, Eduardo tem as 7 letras, E, D, U, A, R, D e O, 7 letras, desde que as 3 letras E, D e U têm que estar sempre juntas. Então, ao invés de a gente considerar 7 letras para o anagrama, essas 3 letras aqui a gente vai agrupar, vai fazer um grupo só. Então, ao invés de ser o E, o D e o U separados, a gente agrupa, a gente junta, considerando isso como uma letra só. Tudo bem? E aí sobra 1, 2, 3, 4 e mais uma, que é a junção dessas outras. Então, na verdade, a gente vai trabalhar com 5 espaços. Um espaço para a letra A, um para a letra R, um para a letra D, um para a letra O e um espaço para as 3 letras juntas. Tudo bem? Então, na hora de a gente montar esse agrupamento aí, a gente vai ter 5 letras. Então, vamos pensar assim, para a primeira letra, do e-mail, quais seriam as opções que a gente tem? Seriam essas. As 3 juntas, E, D e U, a letra A, a letra R, a letra D e a letra O. Então, para a primeira letra, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções, tá? Supõe-se que lá para a primeira letra, a gente escolheu a letra A do Eduardo. Então, eu já usei a letra A. Então, para a segunda letra, sobram apenas essas possibilidades. A possibilidade Edu, a possibilidade R, a possibilidade D e a possibilidade O. Então, para a segunda letra, agora eu vou ter 4 possibilidades. Supõe-se que para a segunda letra, eu escolhi o agrupamento Edu. Sobram quantas possibilidades para a terceira letra? A letra R, a letra D e a letra O. Então, são 1, 2, 3 possibilidades. Supõe-se, então, que eu escolhi a letra D para a terceira letra. Quantas sobram para a quarta letra? A letra R e a letra O. Então, seriam 2 possibilidades. Supondo que eu escolhi a letra R, sobra apenas a letra O para a quinta letra. Então, eu fico apenas com uma possibilidade. Então, aqui seria uma das
dos anagramas, né? A, E, D, U, D, R e O. Então, seria 5, 4, 3, 2 e 1. Pela teoria, né, pelo princípio da contagem, a gente tem lá que multiplicar esses números, porque eu preciso da primeira letra, E da segunda, E da terceira, E da quarta, E da quinta. A gente precisa simultaneamente das 5 letras. Então, por isso a gente multiplica esses números. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 são 120 anagramas. Então, com a palavra Eduardo, considerando que as 3 letras E, D e U têm que estar sempre juntas e exatamente nessa ordem, eu tenho 120 anagramas. Tudo bem? Então, de quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? 120. Fechou a resposta, letra E. Opa, pera lá, a gente tem que considerar um detalhe bem importante no enunciado, que diz lá que ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário. Então, das 120 possibilidades que ele tem para criar esse e-mail, ele precisa desconsiderar essa possibilidade, porque essa possibilidade tem as letras E, D e U juntas e na ordem, e só que ele já foi criado, então ele não pode usar essa possibilidade. Então, não é a alternativa E. O que a gente vai precisar fazer? Desconsiderar esse e-mail que já existe. Então, 120 menos 1 são 119 possibilidades. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Um abraço e até breve.